Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro. E hoje eu estou aqui para a nossa primeira dica top. Vou inaugurar hoje uma série de dicas para o concurso da Embasa. Como todo mundo já sabe, é a banca Instituto AOCP que vai organizar o concurso. É uma banca diferente, tudo que você estudou para o IBFC serve, mas você precisa resolver muitas questões de provas da banca Instituto AOCP. Nós somos especialistas nessa banca, preparamos para inúmeros concursos de hospitais universitários da EBSER, preparamos para a UFOB, preparamos para a Universidade Federal da Bahia, preparamos para a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, preparamos para a EMCR, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, tudo isso agora em 2018, 2019, tá? Então estamos bem por dentro como essa banca cobra. Ela é diferenciada, requer que você tenha uma preparação mais intensiva. Hoje, para inaugurar o nosso processo de dica top, nós vamos escolher um assunto bem tranquilo, funções administrativas, tá? Da banca Instituto AOCP. Trouxe questões dela e a gente vai discutir, vai relembrar a matéria. É importante que todo dia você estude um pouquinho para quando chegar na época você estar bem preparado. E relembrando também a nossa propaganda, o nosso curso já está em andamento para a Embasa, está custando R$ 298, videoaulas de teoria e exercício, mais apostila em PDF e em breve nós faremos 2 simulados. Depois que sair o edital, você já pode adquirir esse curso vai ser adicionado aulas assim que o edital sair, caso mude o programa. Já vamos começar, na verdade já começamos o processo de acrescentar aulas de exercícios e de conteúdos do Instituto AOCP e devagarinho nós vamos fortalecer esse curso, tá? Então você já pode adquirir, tá? E na época você vai adquirir só se você quiser a semana de revisão online que não está aqui e quer cursos livres, cursos específicos só de questões que os professores vão vender. Eu mesmo estou gravando um produto maravilhoso só com questões do Instituto AOCP. Mas esse é o produto principal. Para você passar no concurso da Embasa, você tem que adquirir esse curso, que é o nosso curso completo. Tá bom, pessoal? Então vamos... antes de começar, mais uma coisa, só relembrando que em breve nós vamos divulgar eventos presenciais, aulões de revisão. Esperamos dessa vez finalmente irmos à Bahia fazer o nosso revisão, fazer o nosso aulão. Afinal de contas, tivemos um êxito gigante no último concurso da Embasa. A semana de revisão online também não faz parte desse curso de R$ 298, mas logo vai estar à venda, tá? Em torno de R$ 40. E em breve, cursos online específicos de questões da banca Instituto AOCP. Eu mesmo estou gravando um bem arrumadinho, bem organizadinho, para lançar em breve. Vou lançar depois que sair o edital, só questões do Instituto AOCP. Não quer dizer que no curso completo não tenha, claro que tem questões, mas aqui é um curso especial, um curso meu só de questões, tá bom? Então depois, quando tiver lançado, você vai lá e adquire, porque vale a pena. Primeira questão da dica de hoje. Nossa dica de hoje nossa dica top é sobre funções administrativas. Então a primeira questão, que caiu numa prova de 2016 do Instituto AOCP, lá para a Universidade Federal de Sergipe, dizia o seguinte: assinale a alternativa que apresenta as funções da administração. Planejar, coordenar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, coordenar, produzir e liderar. Ele começa a misturar, você tem que estar em mente, pessoal. Planejamento, organização, direção e controle. Letra B. Vamos já revisar, calma aí. Vocês sabem que a gente, aqui na Loja do Concurseiro, a gente não só resolve a questão, a gente aproveita para relembrar. A dica é exatamente falar um monte de coisas sobre as funções administrativas. Então, planejamento, organização, direção e controle são as 4 funções administrativas. Está aqui, pessoal, olha, as funções administrativas hoje são aceitas como o planejamento, a organização, a direção e o controle. São aceitas como as funções administrativas. Essas funções administrativas, quando consideradas um todo integrado, quando estão reunidas, elas formam
o que a gente chama processo administrativo. Ou como a banca institucional CP gosta de falar, processo organizacional. Então memoriza, porque antes de se considerar essas 4 funções administrativas, tivemos um estudo que deu origem às funções administrativas, que foi o estudo de Fayol, de Henri Fayol. Na época ele disse que as funções administrativas eram 5: prever, organizar, coordenar, comandar e controlar. Com o tempo isso foi evoluindo e hoje se considera planejamento, organização, direção e controle como as 4 funções administrativas, tá bom? E aí daqui a pouco nós vamos relembrar o que o administrador faz na função de planejamento, o que ele faz na função de organização, de direção e de controle, tá bom? Vamos então à primeira função administrativa. Primeira, pode cair na prova, como já caiu. Qual a primeira função administrativa? A primeira função administrativa é o planejamento, então tem sim uma ordem: planejar, organizar, dirigir e controlar, PODC. Ela é a primeira por servir de base para as demais funções. O que é o planejamento? É a função administrativa que define quais os objetivos a atingir e quais os planos ou quais os meios para alcançá-los. Então, o planejamento define o objetivo e meios para alcançá-los. Objetivo, por exemplo, passar no concurso da Embasa. Objetivo, por exemplo, tirar a nota 9 na prova do colégio. Objetivo, por exemplo, fazer uma viagem de férias para Salvador, Bahia. Então são objetivos e meios, tá? Meios, estudando na loja do concurseiro, meios, guardando todo mês o dinheirinho do meu salário para poder comprar as passagens, pagar as diárias de hotel, etc, etc. Então o planejamento é a primeira função administrativa, define quais os objetivos a atingir e os planos, os meios para alcançá-los. O planejamento compreende um processo permanente e contínuo. Então, planejar, pessoal, não é você definir um plano e plastificar. Planejar é você definir um conjunto de intenções para atingir algo no futuro. Só que isso pode ir mudando conforme as coisas vão acontecendo. Muitas vezes acontecem coisas que você não previu. Então, tem que ser permanente. A todo momento você está planejando. É um processo contínuo. Planejamento, durante a sua execução, deve ser flexível o suficiente para que se aceitem ajustes e correções. É isso, eu fiz um roteiro, um plano na minha viagem, por exemplo, para ir à Bahia, né? Dar a minha revisão de véspera, lotado aquele auditório do hotel, 1000 pessoas, e aproveitar para conhecer um monte de praias, cidades, monumentos, locais históricos na Bahia. Vou fazer um roteiro, mas se der alguma coisinha errada num dia, eu vou lá e mexo, altero. É isso, ele tem, durante a execução, durante o momento do acontecimento, tem que ser flexível o planejamento, o suficiente para que aceite correções e ajustes. Também é bom memorizar, relembrar, que o planejamento define a missão e a visão da empresa. Tá? Na aula de planejamento estratégico a gente aprofunda melhor, mas missão e visão são aquelas frases, tá? Bonitas que tem no site das empresas, tem num quadro na parede das empresas, a missão, atuar de forma com ética e responsabilidade social no mercado de concursos públicos e tal. Missão é a razão de ser da organização. E visão é o objetivo, é o local onde ela quer chegar. Não é isso? Onde ela quer chegar? O que ela quer ser quando crescer? Tá? É um objetivo de longo prazo a visão. A missão é a razão de ser. Tudo isso está dentro de planejamento. Planejar é definir objetivos e meios para alcançá-lo. Definir objetivos ou resultados e planos para atingi-los. Bem, aí nós temos a segunda função administrativa. A segunda função administrativa é a organização. A organização é a função administrativa que define a estrutura organizacional da empresa. Quando você fala em estrutura, você lembra logo de organograma, tá? Então, definir a estrutura organizacional de uma empresa é definir o organograma dela. É definir não só o organograma, mas o organograma representa de maneira simplificada a estrutura organizacional.
mas tem também o regimento interno, os fluxogramas, que são os roteiros das atividades, mas definir toda a estrutura organizacional é organizar. Organizar também é dividir o trabalho, é alocar recursos, é agrupar as atividades em uma estrutura lógica, é departamentalizar. Então, você tem que memorizar a palavra-chave. Tá? Planejamento, que vimos agora há pouco, definição de objetivos e planos. Organização, definir a estrutura organizacional, dividir o trabalho, alocar recursos, agrupar atividades semelhantes, ou seja, departamentalizar. Não só isso, organizar é designar as atividades às pessoas específicas e estabelecer os níveis de autoridade e os níveis de responsabilidade. Quando você desenha um organograma, você vê quem está subordinado a quem comanda quem. Então, estabelecer níveis de autoridade e responsabilidade também é uma função da organização. Organizar, resumindo em uma palavra só, organizar é desenhar. Desenhar cargos, desenhar estrutura, desenhar tarefas, desenhar roteiros, desenhar métodos de trabalho, etc. Organizar é desenhar, é estruturar. É a segunda função administrativa. Aí nós temos a terceira. A terceira função administrativa é a direção, dirigir pessoas, executar o plano. O plano foi feito, foi desenhado, organizado, chegou o dia da viagem, chegou o dia de começar a estudar, chegou o dia de executar o plano. Execução, tá, pessoal? É direção. Então, a direção constitui a terceira função administrativa. Dirigir significa interpretar os planos para os outros, por exemplo, para os seus funcionários, e dar instruções, dar ordens sobre como executá-los, em direção ao alcance de objetivos, em direção aos objetivos a atingir. Então, o plano foi feito, foi desenhado, organizado, chegou a hora de fazer, de colocar em prática. Aí você chega com a sua equipe, você é o chefe, diz: equipe, senta aí, galera, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Pois é, isso é dirigir. A direção está relacionada à ação, à execução, e tem a ver com as pessoas, a gestão de pessoas. Então, se cair na prova, coordenar pessoas, motivar pessoas, liderar pessoas, tudo isso é na função direção. Pessoas que precisam ser dinamizadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas e motivadas para alcançar os resultados e que delas se esperam. Então, falou em treinamento, falou em coordenação, em liderança, em motivação, tudo é a função direção, tá bom? E por último, nós temos a função controle. Controle é a quarta e última função administrativa que compõe o processo administrativo. A finalidade do controle é assegurar que as atividades da organização conduzem em direção a um objetivo, que o controle envolve medir desempenho, comparando com o desejado e fazer correção se necessário. Controlar é definir padrões para medir desempenho, tá bom? O planejamento, pessoal, ele define o objetivo. O controle, que daqui é o último, vê se as coisas estão sendo feitas exatamente como foram planejadas. Então, o planejamento e o controle estão intimamente ligados. Não existe controle sem planejamento. Não tem como o planejamento acontecer sem o controle, tá? Quem vai definir, na verdade, se for aprofundar a matéria, os padrões é o planejamento. Na verdade, é o controle. Mas o controle vai buscar lá no planejamento para estabelecer. Por exemplo, lá no planejamento eu disse assim: eu quero conhecer, por exemplo, o projeto Tamar. Eu quero conhecer o Pelourinho. Eu quero conhecer a praia, as principais praias. Lá no final mesmo eu quero conhecer logo o estado todo. Lá na costa do Sauípe. Quero ir longe. Beleza. Então, quando eu fiz isso no meu planejamento, o controle, para saber se a minha viagem está perfeita, vai verificar lá no planejamento. O que foi que ele disse que ele queria? Conhecer a costa do Sauípe, conhecer o Pelourinho, conhecer isso, conhecer aquilo. Então, ele vai definir padrões, mas baseado no planejamento. Essas duas funções estão interligadas. Controlar é verificar se as coisas estão sendo feitas conforme foram planejadas e organizadas, tá bom?
Então, além disso, tem mais uma dica que tem caído muito em prova recente do Instituto AOCP. Existem os níveis organizacionais de uma empresa. Lá em cima, onde fica a alta administração, nós temos o nível institucional. No meio, onde ficam os gerentes, nós temos o nível intermediário. Embaixo, onde temos os supervisores, nós temos o nível operacional. A questão que tem aqui, que tem sido colocada, é o seguinte: as funções administrativas, algumas delas só existem em cima, no topo? Ou todas existem no topo? A resposta é: todas existem no topo, todas existem no meio e todas existem na base. Aqui no operacional tem gente que planeja, organiza, dirige e controla. Aqui no tático, na gerência, tem pessoas planejando, organizando, dirigindo e controlando. E aqui no topo também tem planejamento, organização, direção e controle. Então, elas estão presentes em todos os níveis organizacionais. E essa é a principal dica da aula de hoje, que as funções administrativas, tem gente que acha que o planejamento só está aqui em cima. Negativo. Por isso que existe planejamento estratégico, tático e operacional. A direção está aqui em cima, está no meio, está embaixo. Todas as funções estão nos 3 níveis. Próxima questão, uma questão bem recente, uma questão de 2019. Vejam que nós fazemos de tudo. Nós temos todas as provas de 2019, exceto uma que você vai me ajudar, que é a prova da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Você vai mandar para o meu e-mail, que você é bacana, o professor é bacana aqui, para que eu possa inseri-las no nosso trabalho, tá bom? Então, eu já vi essa prova. Infelizmente, deu um problema no HD meu e sumiu. E só eu tinha no curso, porque eu tenho sempre o cuidado de pedir para o aluno, tá? Mas aí sumiu, foi tudo. Então, olha só, pessoal. O processo administrativo é o conjunto formado pelas funções administrativas. O processo, essa aqui caiu na prova da Universidade Federal da Paraíba, para assistente à administração. O processo administrativo tradicional compreende as funções de planejar, dirigir, coordenar e controlar, tá? Ele está falando de um processo tradicional. Sobre essas funções administrativas, assinale a alternativa correta. Você vai ver que, na verdade, a banca digitou errado aqui no enunciado. Quando você vai resolver a questão, você vai ver aqui, ó, a função de direção, a função de organizar. Vejam que ele não colocou organizar aqui. Foi um vacilo da banca quando é aqui ele fala de planejamento. Na verdade, a banca vacilou. Aqui era planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas tudo bem, vamos ignorar. Sobre essas funções administrativas, assinar a alternativa correta. Vamos ver aqui. A função de direção, planejar, organizar, dirigir. A terceira, compreende orientar o comportamento das pessoas, perfeito. Orientar pessoas, liderar pessoas para o alcance dos objetivos pretendidos. Se a frase parasse bem aqui, estava tudo perfeito. Sendo, portanto, uma atividade operacional. Não, está errado. Por quê, professor? Porque quando ele diz que é uma atividade operacional, ele está dizendo que não existe no tático e não existe no estratégico. Não existe na alta administração nem na gerência. É simplesmente uma atividade operacional. Errado. Ele quer a correta. A função de organização, inclui todos os recursos da empresa. Perfeito. E conduz necessariamente à criação da estrutura organizacional. Essa é a nossa resposta. Se deu dúvida, põe um pontinho, lê as outras, encontra o erro e depois volta e marca. Nós vimos que organizar nada mais é do que definir a estrutura organizacional. Envolve a alocação de recursos, todos os recursos da empresa. É a letra B. A letra C fala: o planejamento compreende uma função irrelevante. Como assim? Ela é a primeira função, serve de base para as demais. Como assim irrelevante? Aí ele continua falando uma coisa que é verdadeira, consistindo-se em um processo racional para determinar os objetivos e os meios para alcançá-los. O único erro é que ele fala irrelevante, seria relevante. É a letra B de bola a nossa resposta. Mas bora analisar a letra D e a letra E. A função de controle identifica se o projeto está sendo desenvolvido de acordo com o previsto. Se ele parasse bem aqui, estava perfeito.
porém não propõe ações corretivas para melhoria. Errado. Todos nós sabemos que o controle, ele propõe ações corretivas, tá? Para melhorar o processo, tá? Ele mede o desempenho, se estiver abaixo, ele vai propor melhorias. E por último, a função de direção engloba uma atividade gerencial e é de baixa relevância no processo administrativo. Baixa relevância não. E também não é só uma atividade gerencial. Gerencial significa que está no tático, está no meio. Não, ela é uma atividade estratégica, ela é uma atividade tática e operacional. E é de baixa relevância, mas quando, pessoal? É a direção que vai fazer a execução, que vai fazer as coisas acontecerem. Então, a resposta correta foi a letra B. A função de organizar inclui todos os recursos e conduz necessariamente à criação da estrutura organizacional. Bacana, né? Uma questão bem nova. Mais uma questão, essa também é nova, de 2018, tá? Não tiveram tantas provas assim, recentes, tá? Do Instituto AOCP. 2018, da empresa maranhense de serviços hospitalares, tivemos grande número de aprovação nesse concurso também, para assistente administrativo, tá? Vai ter inclusive um grande concurso da EBSER agora em 2019, tá? Mas aí quem vai realizar é o IBFC, que nós já temos todo o trabalho pronto, só para produzir, só para colocar à venda, colocar à disposição dos alunos, que é um programa idêntico ao da Embasa, só que com a banca IBFC. Olha só, qual é o processo organizacional? É importante você perceber isso, que no nosso programa ele chama o processo administrativo de processo organizacional. Então, processo organizacional é a mesma coisa que processo administrativo. Qual é o processo? Se é planejamento, se é organização, direção, essas coisas, que é responsável pela orientação das pessoas. Já sabemos qual é, né? Orientação das pessoas para um propósito comum, procurando entender, dentre outros aspectos, suas necessidades e proporcionar condições de trabalho para que elas se sintam satisfeitas e comprometidas com a organização. Orientar pessoas é planejar, organizar, dirigir ou controlar. Olhando para as alternativas, coordenação não é, comunicação não é, recursos humanos não é. Só sobrou duas, ou é organização ou é direção. Orientar pessoas, pessoal, é direção. Direção. Orientar pessoas, tá? Explicar os planos para as pessoas para que elas possam desempenhá-lo bem. Orientar pessoas, direção, tá bom? Antes da nossa última questão, relembrando que nós temos o nosso curso completo. Tô sendo chato, mas você tem que entender que eu tenho que vender o meu peixe, vender o meu produto e é por uma boa causa, um preço bem justo, um curso completaço. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br e adquire. Ah, e tem esse produto aqui que já está à venda. Pessoal, muita gente da Bahia está comprando. Apenas R$ 39,00, 120 questões só de provas do Instituto AOCP e AOCP. Pessoal, qual a diferença? As duas são do mesmo grupo. Então, faz primeiro todas as questões possíveis e impossíveis do Instituto AOCP, da preparação. Acabou, faz da AOCP, tá bom? Elas são muito similares, tá bom? São muito similares, são do mesmo grupo, mesmos donos, mesma empresa. Normalmente, o Instituto AOCP faz provas estaduais e federais e a AOCP de prefeituras. Mas acontece também, às vezes, desse aqui fazer de prefeitura, desse aqui fazer estadual, também acontece. Esse curso aqui com a professora Yara é maravilhoso por apenas R$ 39,00, tá bom? Quarta questão. Essa aqui é de 2016, foi feita pelo Instituto AOCP para a EBSER, lá na Universidade Federal de Sergipe. Dizia assim: quais são as funções administrativas que são intrinsecamente relacionadas e mutuamente complementares? Direção e coordenação, comando e coordenação, organização e direção, planejamento e controle, controle e direção. Tem duas das funções, das quatro, que estão intimamente ligadas. Eu falei durante a aula, você prestou atenção, né? Planejamento e controle. Planejamento, tá? Para que ele aconteça de verdade, o controle tem que existir. E o controle só existe se ele existindo o planejamento. Ele só pode controlar se ele souber o que é que tem que ser alcançado, qual o objetivo a alcançar. Planejamento e controle.
planejamento e controle são as funções administrativas intrinsecamente relacionadas e mutuamente complementares. Veja que nessa aula eu trouxe muitas dicas para vocês. Eu trouxe que as funções administrativas estão em todos os níveis e trouxe que planejamento e controle estão diretamente relacionados um com o outro. E essas coisas que fazem a diferença na prova. É você fixar uma coisinha de cada vez. Pessoal, nosso zap, se você quiser tirar alguma dúvida, é 91, Estado do Pará, 984224238. A gente fica por aqui nessa dica. Logo, logo a gente vai começar a colocar muitas dicas. Eu confesso a vocês que eu adiantei essa dica aqui logo agora, porque eu quero que você mande para mim aquela prova da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Vou ficar muito agradecido quando eu receber, inclusive no próximo vídeo, que eu espero já ter essa prova, eu já vou incluir algumas questões em forma de agradecimento. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima dica. Tchau, pessoal!